Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Prazer ter vocês aqui com a gente novamente. Agradeço aqui mais uma vez a companhia de vocês. Vocês já são a companhia aqui, né, nos nossos encontros. Então, para quem nos acompanha, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E já desejando aqui um excelente ano para todos, né? Um ano de muita paz, saúde, prosperidade e muito sucesso, inclusive nas ações que a gente vai precisar fazer, né, nesse ano, para o ano que vem. E a gente está com uma programação aqui bastante interessante para esse ano, né, mudando, trazendo algumas coisas novas, trazendo parceiros, né, para trazer opiniões, novas visões sobre diversos assuntos, que esse ano realmente é um ano bastante atribulado. E para quem não conhece a Live, sejam bem-vindos também. Muito bem-vindos. A gente segue no nosso primeiro webinar do ano, trazendo aí uma visão, né, do que a gente tem aí no cenário inicial, né, já projetando as ações que a gente vai precisar tomar para esse ano, o que a gente tem de novidade, não só nas obrigações fiscais, mas a gente trazer uma visão um pouquinho diferente, né? A obrigação fiscal está lá, a gente sabe que tem que ser atendida, tem algumas alterações, sempre tem alguma coisa, né? A gente vai comentar as principais aqui. Mas principalmente, assim, o que a gente precisa saber, em relação às ações que as empresas precisam tomar a partir de agora, para esse ano, para vencer, né, os desafios que a gente vai ter para esse ano. A gente tem a reforma, né, que finalmente foi sancionada aí pelo presidente Lula, lei complementar, então isso era uma das coisas mais esperadas aí, né, pela sociedade em geral, né, as empresas, etc. Mas agora existe um grande trabalho que a gente vai ter que fazer, né? Então, a sanção presidencial foi apenas uma formalização, eu costumo falar. Formalizou aquilo que a gente, mais ou menos, a gente já sabia que ia ser aprovado, enfim. Teve algumas exclusões, alguns vetos, faz parte do processo, do jogo político e do jogo normal, né, de uma aprovação dessa magnitude, que não é uma coisa assim. Então, legal, acho que a gente vai ter uma visão aqui bastante diferente sobre a reforma, tá? Eu proponho aqui a gente fazer uma visão diferenciada, porque a gente, sobre a reforma, assim, muita coisa a gente já sabe, né? O que já estava pré-estabelecido, as questões técnicas, né, da reforma, vamos dizer, assim, as alíquotas, as exclusões, os impostos, os dois IVAs, né, que a gente vai ter, a CBS, o IBS, enfim. Então a gente vai tentar trazer aqui um, pontos de reflexão, né, que são muito mais importantes do que a gente ficar revendo tudo aquilo que a gente já sabe, né, da reforma que foi sancionada. Isso já foi amplamente discutido, mas o que realmente, que a gente vai precisar fazer? O que a gente tem em relação na prática, né, nas empresas, o que a gente vai precisar olhar? É obrigação acessória, é sistema, processo fiscal, processo contábil, sabe? Então, acho que a proposta aqui é trazer uma visão prática nesse sentido, né? O que a gente vai precisar olhar a partir de agora, que agora não tem mais o que esperar, tá? Então, assim, muitas empresas estavam falando, ah, não, mas a gente já está trazendo, nós, Alliance, como empresa
de consultoria, né? A gente sempre trabalhou de forma proativa, a gente já estava levando para o mercado essa visão. Olha, as empresas precisam se preparar, precisam avaliar os processos, mapear os processos de negócio, por conta da reforma. Aí a gente ouvia muito assim. Ah, não, mas não foi nem regulamentado ainda a reforma, como é que a gente vai fazer isso? Dava para fazer já mesmo antes da regulamentação. De qualquer forma, porque a estrutura básica não mudou, né, daquilo que estava proposto no PL 68 lá, então a estrutura básica não teve nenhuma mudança assim significativa, né? Então, o que que a gente já vem propondo há algum tempo e as empresas elas estavam relutando, mas sem a lei complementar sancionada não tem como fazer. Tinha porque você vê, não, a gente na prática não mudou muita coisa do que já estava previsto no texto original lá do PL 68, né, que foi agora convertido em lei. Mas, enfim, para as empresas que relutavam, não, mas não dá para fazer uma avaliação mais assertiva sobre a reforma, porque ainda não está regulamentado. Agora não tem mais justificativa, né? Agora a gente já tem a regulamentação, tá? Então não precisa esperar mais nada, tá? Essa é a verdade. Se alguém estava esperando alguma coisa, já não tem mais o que esperar. Essa é a verdade. Foi regulamentado a lei complementar, agora é entender o que a gente precisa fazer de processos e de oportunidades, tá? Não falando daquela questão técnica da reforma, tá? Isso todo mundo praticamente já sabe, né? O que que vai ser os dois IVAs, a CBS, o IBS, que vão substituir IPI, PIS, COFINS, né, na CBS e na IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ICMS e ISS. Ok, vai ter uma alíquota média que já está chegando, segundo as últimas projeções, em 28%. É bem provável que o Brasil tenha a maior alíquota de IVA do mundo, né? Isso já é praticamente certo. Desses 28%, a gente tem aí mais ou menos 8% de um IVA e 17, né, por cento de outro IVA, se a gente somar aí, 28, ou 10 de um IVA desculpa, 18 de um IVA, né, e 10 do outro, na fração, né? A 28% é a estimativa da alíquota total CBS e IBS. Mas o que que é importante a gente ver? Essa alíquota média, tá? O que que significa a alíquota média? Vai ser igual para todo mundo? Não. A gente tem lá inclusive no projeto, né, na regulamentação, que essa alíquota média, os estados e os municípios, né, eles podem definir, inclusive, suas próprias alíquotas, veja. Mas está tudo dentro de um ambiente controlado, vamos dizer assim. Por quê? A gente tem hoje a guerra fiscal, que todo mundo conhece, né, que cada estado, às vezes, reduz uma alíquota, coloca um benefício fiscal. A gente está cansado de saber isso. E a ideia aqui é justamente padronizar as regras tributárias, justamente para ter, como a gente vai ter os dois IVAs, né, federal e estadual, de fato, todo mundo seguir mais ou menos aquele padrão e só variar a alíquota de alguma margem, né, estadual e municipal, de acordo com regras viáveis, né? Então, muita gente pergunta assim, tá, mas se cada estado pode estabelecer sua própria alíquota, por que que tem alíquota pré-fixada, né? Porque é uma alíquota média, uma alíquota referência, né? Esse é o ponto. Agora, é claro que a ideia, e isso vai ser muito bem monitorado aí pelos comitês gestores, né, da CBS e do IBS, que ainda estão sendo definidos, ou seja, esses comitês, eles são sempre, a ideia é padronizar, olha, vamos manter mais ou menos o mesmo padrão
não pode ultrapassar essa alíquota referência, etc. Mas não significa que os estados e municípios não possam estabelecer suas próprias alíquotas. Por quê? Isso é, inclusive, uma garantia constitucional, né? Garantida na Constituição, autonomia legislativa, claro, a gente sabe, dos estados e dos municípios. Mas não vamos, vamos entender que a, a regra, né, está baseada nessa alíquota média, tá? Na alíquota referência, que já está estimada em entre 27,5% e 28%. Mas a gente vai ter as variações dependendo do estado, etc. Mas isso tudo vai ter que ser acordado, né, em comitês gestores, etc. Então, começando, né, já entramos no assunto, que é o que a gente tem, né, que ver agora no cenário atual e no futuro com a reforma, mas ver de fato, né, do ponto de vista prático, de negócio, o que a gente vai precisar olhar. E já era para a gente ter começado a olhar, como eu disse, mas agora não tem como esperar mais nada, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho das atualizações nas escriturações, né, que a gente tem nos SPEDs em geral, de novidade para esse ano, pontos de atenção que a gente tem que ter, e as oportunidades de recuperação de crédito, isso é fato, tá? Eu sempre gosto de trazer esse tema, porque o que me deixa de fato surpreso é que muitas empresas ainda têm um monte de oportunidade de recuperação de crédito e não estão fazendo, tá? Então isso realmente é uma surpresa. E, então a gente vai falar um pouquinho e falar também, passar por soluções de tecnologia, né? Porque a gente tem que olhar aqui, tem uma visão 360, né? De reforma, de tudo isso. Quando a gente fala só de software, né, a gente fica um pouco restrito ao software, né, tanto softwares fiscais como de outras soluções que a gente vai falar aqui, e sendo que a gente precisa fazer as conexões, né, do software com tudo que está acontecendo, tá? Então, a gente precisa ter essa visão 360 de tudo que as empresas vão precisar. Vai precisar de software? Também, né, a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas vai precisar do que, principalmente? Mapear os processos, conhecer os processos que a gente faz hoje, avaliar, né, as questões tributárias atuais, fazer projeções preditivas, né, agora com a regulamentação, né, a gente não tem mais como deixar de fazer isso, e olhar os processos de fato, tá? A questão técnica, como eu disse, da reforma está posta. Isso a gente vai discutindo ao longo do tempo, né? Claro, existem interpretações, etc. Mas o que a gente precisa fazer? Vamos olhar o processo da empresa, qual que é a tributação atual, o que a gente vai ter de tributação daqui para frente, os créditos que a gente vai ter, tá? Então, aqui, a jornada que a gente está trazendo aqui dentro de uma visão diferente é justamente isso. Vamos olhar o que a gente vai precisar discutir no dia a dia. Tem coisa aqui que muita gente, quando eu falo, às vezes nas reuniões, as empresas não perceberam, né? Não está no radar, não está no foco naquele momento, mas a gente precisa. A função é justamente trazer isso para a discussão. Então, esse contexto todo da pauta aqui, ele está muito bem sincronizado entre si, né? Então, nessa visão 360, a gente fala de tecnologia, software, créditos tributários, as escriturações que a gente vai precisar atender, e tudo isso está dentro do contexto da reforma tributária agora sancionada, tá bom? Então vamos lá. A gente teve aí a aprovação, né, da Lei Complementar 214, que é a lei que foi a regulamentação da reforma, assinada aí um evento no dia 16 de janeiro, né, com a assinatura do presidente Lula. E aí, agora está posto, né? Quem não começou, agora tem que começar. E não dá mais para esperar, tá? Por quê? Porque o que a gente tem, né? Vai entrar em vigor quando, na verdade? A gente já trouxe aqueles timelines da reforma, mas eu quero provocar uma discussão diferente. Quando a gente vai ter a entrada da reforma? Já teve, é agora.
Por quê? Porque agora a gente precisa entender, né? Mapear todo o processo. Se você não fizer um mapeamento de todo o processo, diagnóstico que a gente chama, estratégico, para entender, mapear todos os processos que você tem hoje, e ver como que isso vai ficar lá na frente, você não vai conseguir esperar 2026 para começar a calcular os itens, né? Então, a reforma tributária já começou, já está em vigor, né? Primeiro pela a publicação da Lei Complementar 214, e segundo, pela necessidade de adequação dos processos, das novas rotinas que precisam ser feitas, e é a partir de agora. Por quê? Ah, mas só vai entrar em 2033 que vai virar a chave, né, completamente do sistema tributário atual para os novos IVAs, CBS e IBS. Tá, mas lá vai virar a chave total. Aqui a gente está falando o quê? 2026, janeiro de 2026. O que que a gente precisa ter? Já pronto, né, apuração e cálculo dos IVAs, né, da CBS e do IBS. Por quê? Isso está previsto na própria lei complementar. Em janeiro de 2026 já está aí, né? Está aí, daqui um ano a gente passa que a gente nem percebe. Começar a apurar CBS, IBS, e já isso tem que estar rodando nas empresas, nos sistemas, e mesmo que não seja recolhido, tá? A ideia é que não, a gente vai apurar a CBS e a IBS a partir de janeiro de 26, mas não vai recolher o imposto, tá? Isso que ficou acordado lá na regulamentação. Vai precisar apurar. Então vai ser o ano teste 26. Então a gente tem só esse ano, né? E quando a gente fala janeiro de 26, já tem que estar rodando nos sistemas e nos processos da empresa. Tem um aninho aí para fazer isso, e a gente sabe nas nossas rotinas fiscais e tributárias que um ano é pouco, né, para uma adequação dessa magnitude, ok? Então a gente tem que começar já a fazer todo esse processo. Então a gente vai ter rodando IVA, CBS e IBS janeiro de 26, apurando, e olha só que interessante, né? A gente sabe que a gente vai ter que apurar os novos IVAs a partir de janeiro de 26 e os impostos atuais, né? Que não vão deixar de existir. Então a gente vai ter um período de transição aí, né, de longos 8 anos, aí pelo menos, 7, 8 anos. Começa em 26, vai até 33, quando deixam de existir os impostos atuais e passam a existir apenas CBS e IBS. Olha, gente, então tudo o que vai acontecer durante esse período, começando agora, é realmente um, uma revolução aí na vida da empresa, tá? E por que que eu digo isso? Não sei se vocês lembram, lá atrás, quando a gente viu a criação do SPED, né? O SPED era uma coisa assim, nova naquele momento, né? Eu estive lá, né, nas primeiras homologações oficiais dos SPEDs, o primeiro foi o SPED contábil, a gente teve uma revolução, né, no dia a dia das empresas, porque a gente passou de uma escrituração em papel, né, física, para uma escrituração digital, então teve uma mudança muito grande aí nos processos, nas rotinas, no entendimento de tudo, toda essa nova roupagem que trouxe o SPED. Agora vai ser uma coisa muito parecida, né? Mas eu acho que até um pouco mais complexa. Então, só para a gente fazer essa comparação, né? A gente vai ter uma revolução aí no dia a dia da empresa. E nesse caso, não é só uma revolução de escrituração e tributária, mas assim é uma reforma geral de processos, né? De ações, de rotinas fiscais e contábeis, né? Que a gente vai ter alterado aí, que a gente vai ter que olhar. Gestão de mudanças operacionais. Olha só, essa reforma, eu sempre falo nas nossas conversas, ela não é tributária, é uma reforma de negócios. Por quê?
Claro, o tributo está sendo criado, é um novo tributo, né? Já foi criado, vai ter o cálculo, etc., vai ter toda, mas ele vai mudar toda a dinâmica estratégica dos negócios da empresa. Então, é gestão de mudanças operacionais e de negócios. Por quê? A gente vai ter alterações de rotinas e processos fiscais? Com certeza, vai ter apurações novas dos IVAs, né? A gente vai ter que já preparar este ano, tá? Durante este ano, em janeiro tem que estar prontinho lá. Lembra que a gente falava do bloco K? Inclusive, muita gente, né, não entregou ainda ou está com problemas na entrega, né? A gente tem a última fase do bloco K entrando agora, janeiro de 25 para entregar em fevereiro, no espere fiscal. Mas muita gente ainda está fazendo, tá? Pelo que eu vi aí em algumas empresas. Não terminou, ou já terminou, mas não tem segurança no que fez, no que se está correto ou não. Então, isso tudo também é, faz parte, né, da jornada que a gente tem para esse ano. Mas vamos lá. Então, o que que a gente tem? A reforma, né? Quando a gente falou isso, eu falei do bloco K, porque há um ano atrás, quando eu coloquei essa questão no bloco K, os últimos segmentos, né, que entraram na obrigatoriedade, mas muita gente falou, "Ih, mas isso aí falta um ano ainda, tá longe, né? Passou um ano e tem empresa que ainda não conseguiu terminar, tá? Ou está fazendo e não está fazendo da forma correta. Enfim, então, para ir para o tema da reforma, né, isso é muito pior, é muito mais complexo, né? Porque vai mexer com toda a rotina da empresa. Então, gestão de mudança, que a gente vai ter que olhar tudo o que a gente tem hoje de tributação, onde a gente está estabelecido, quais estados que a gente está, onde a gente tem filial, as questões logísticas. Por quê? Porque como eu vou ter uma unificação, né, dos IVAs, da CBS e do IBS, eu não vou ter mais, teoricamente, aquela guerra fiscal que eu tenho hoje, os benefícios fiscais dos estados deixam de existir, tá? Federais, isso é importante, gente. A gente não vai ter mais os benefícios fiscais que a gente tem hoje. Então, muitas empresas elas estão trabalhando no seu modelo de negócio baseado em muitos benefícios que ela tem hoje, principalmente estaduais, tá? Então, tem uma filial lá no estado de Santa Catarina, porque lá a importação feita por lá eu tenho um benefício fiscal. Sai mais barato importar por lá e depois trazer isso para a matriz aqui em São Paulo ou qualquer outro estado, mesmo com os custos de logística, ainda fica um custo mais barato para a empresa. Não vai ter mais isso, tá? Então a gente gestão de mudança operacional, olha aí, tá? Então essa reforma, como eu disse, não é tributária. Então a gente não vai ter mais esses benefícios. Então a gente vai ter que revisar tudo. Será que faz sentido eu continuar com a filial que eu tenho lá em algum estado? Porque, inclusive, isso pode trazer redução no custo de logística, e qualquer impacto nos custos será super importante. Por quê? Porque vai mudar, né? Todos os custos serão alterados, os custos de produção, custos de revenda. Por quê? A gente não vai ter só durante os 8 anos, claro, a gente vai ter a tributação atual, e mais os IVAs rodando tudo ao mesmo tempo, né? Então, se hoje a gente já tem a complexidade vai ser maior ainda a partir do ano que vem. Mesmo que a gente não recolha os impostos, né? Os IVAs, CBS e IBS. Mas eu vou ter que apurar, demonstrar. E mais, a gente não sabe ainda como que a gente vai ter que reportar isso, tá? Ainda está faltando essa questão aí legislativa. Por quê? A gente vai ter que reportar isso de alguma forma para o fisco, né? Como a gente faz, será que vai ser nos SPEDs? Bem provável que sim. Inclusive, a própria layout da nota fiscal eletrônica, a NFE, lá já foi alterado, né, para incluir as informações de CBS e IBS lá no XML da NFE, da nota fiscal eletrônica. Provavelmente, né, toda essa apuração nova que a gente vai fazer a partir de janeiro, os novos IVAs, e mais do que a gente já tem hoje, a gente já reporta isso nos SPEDs,
vai ter uma alteração, é bem provável que sim, né? Mas a gente não sabe qual. Então, uma outra questão que a gente precisa estar preparado aí, o que que vai ser alterado nas escriturações com essa nova sistemática, nessas novas apurações. Então, a gente tem, veja, várias questões que a gente precisa avaliar. Primeiro, essas questões de negócio. Isso, fazer já, né? Fazer um diagnóstico, um mapeamento, né? Que é um trabalho, inclusive, que a gente faz aqui, a gente na Alliance, né? Com um trabalho especializado nisso, que antecede as questões de atendimento tributário, atendimento ao fisco. Então, a gente tem que entender que são dois momentos. Um é a preparação, né? É o mapeamento e diagnóstico da reforma, que é um processo de negócio. E um segundo momento é a implantação da reforma. Então, a gente vai ter dois grandes impactos aí para a empresa. O que é a implantação da reforma? Aí sim, depois que eu conheci essa questão de o que vai mudar na operacional da empresa, aí a gente vai chegar num segundo momento, aí como é que eu vou fazer isso funcionar e como é que eu vou fazer esse reporte dessas informações para o fisco, que aí é a implantação da reforma, né? E engloba o quê? Ele tem a parte de software, né? As empresas de software vão ter que se adequar, claro, criando novas tabelas, novos campos, tanto nos ERPs, como nos sistemas fiscais, nos sistemas de comércio exterior, né? Porque ali também tem a questão dos impostos, tá? No comércio exterior, na importação, a gente tem IPI, a gente tem ICMS, a gente tem PIS e COFINS, tem o próprio imposto de importação que ainda não está, não entrou na reforma. Então, como a gente tem esses impostos incidindo ali também nas importações, isso vai ser afetado, tá? O comércio exterior já vai ser afetado. Alguém olhou, a gente precisa olhar para isso, né? Esses processos de importação. Então, quando a gente tiver mapeado tudo isso, a gente vai ter uma visão mais clara, né, de todo o processo operacional da empresa. E aí, quando a gente está falando isso, vai mudar toda a gestão operacional, né, da empresa. Por quê? Eu não tenho mais, não vou ter mais o sistema atual. Quando eu entro com os novos IVAs, vai mudar negociação com fornecedores e clientes, tá? Revisão de contrato. O que que a gente vai ter que olhar? Hoje vocês compram de fornecedores nos quais os contratos foram negociados com o cenário tributário e fiscal daquele momento. Então, com ICMS, com PIS, COFINS, IPI, ISS em alguns casos. Agora vai ter que revisitar tudo. Por quê? A gente não vai ter mais esses impostos, né? A gente vai ter só os IVAs, a CBS e o IDS. Vai mudar o valor, né, de negociação, ele vai ter que ser revisto, as empresas vão ter que renegociar todos os contratos. Por quê? Os fornecedores, o que que eles vão dizer para as empresas? Olha, aquele preço que eu estava trabalhando com você até hoje, eu não posso é, continuar com ele. Por quê? Porque eu vou ter a mudança total na tributação. E outra, a gente sabe que os IVAs vão ser calculados por fora. Lembra disso? E hoje os contratos foram negociados com valores, com os tributos calculados por dentro, que é o que a gente tem hoje. Então, todos os fornecedores vão chegar para as empresas e vão dizer o seguinte: olha, a gente vai ter que renegociar os contratos, porque esse preço eu não consigo mais, não é mais sustentável. Claro, porque foi feito com uma engenharia que existe hoje, a engenharia tributária atual. Vai ter que rever tudo. O próprio fornecedor não vai se sustentar mais com aquele preço, né? Ele falou, agora. E outra, a gente vai ter que trabalhar com preços líquidos. O que é preço líquido? Com imposto calculado por fora, né? Então, hoje o preço que o fornecedor está fazendo para a sua empresa, todos os fornecedores, está calculado com preço lá por dentro. Ele não vai ser mais assim, a gente sabe, né? Então ele vai ter que recalcular todos os custos dele que vão mudar. Por quê? Porque ver os custos que ele tem, a compra de matérias-primas, etc., que ele tem hoje com a tributação atual, vai ser totalmente diferente, né? Ele vai ter
as compras de insumos e matérias-primas que ele vai realizar também vão vir com preço diferente, porque não vão ter mais aqueles impostos embutidos que a gente tem hoje, né? Então, a gente vai precisar aprender a trabalhar com preços líquidos. Isso eu acho que vai levar um certo tempo, né, para entrar na nossa cultura, porque não é cultural nosso, né? A gente sempre trabalhou com preços com os impostos embutidos ali dentro. Agora não, a gente vai ter até acho que um certo tempo aí para se habituar a esse novo modelo, né, de trabalhar com preços líquidos. O preço que eu vou fazer, o fornecedor vai trabalhar com você, ele não tem nenhum imposto lá dentro, né? Assim como acontece nos países que já adotam esse modelo de imposto sobre valor agregado. Então a gente vai ter uma mudança radical. Então, por isso que eu falo, a gente vai ter que revisitar e revisar todos os contratos com todos os fornecedores, todos os clientes, mesmo que a gente não queira, porque não vai dar mais para praticar aqueles preços que foram negociados então na época. Mesmo que a gente não queira, a gente vai ter que revisar todos os contratos. Olha o trabalho que isso vai dar, gente. Isso é negociação, é processo de negócio, é mudança operacional. Não é tributário, tá vendo? Mas por conta da nova sistemática tributária. A gente vai ter que renegociar tudo isso. E olha o transtorno que isso vai fazer, vai trazer, porque o fornecedor também, ele vai ter que ver de quem ele compra, quais os créditos que ele vai ter, porque a gente vai ter lá a não cumulatividade plena, né, que isso já está garantido. Ou seja, toda vez que ele comprar de alguém, ele já automaticamente tem o crédito dos IVAs. Isso vai adicionar, né, o custo dele lá e vai calcular o IVA sobre esse valor adicionado dele e vai fazer a venda para você, né, e assim sucessivamente. Então, é uma engenharia completamente nova, a gente não está habituado, né, nessa cultura. Então, quando ele vai ter que revisitar tudo isso, assim como toda a cadeia, tá? Desde o do fornecedor que compra a matéria-prima até o último lá que vende para o consumidor final. Isso é um processo extremamente complexo, tá? E mais do que isso, né? Vai ter alteração de custos. A gente sabe que as empresas vão, com essas mudanças todas, vão alterar custo operacional, custo de produção. Eu vou ter que avaliar a margem de lucro que eu trabalho hoje, se provavelmente eu vou ter que ajustar. Ah, se aumentar a margem de lucro, será que o mercado consegue absorver, né, esse aumento de margem que eu vou precisar colocar para sustentabilidade do meu negócio? Não sei, né? Então é um estudo de mercado, análise de viabilidade. Então, se eu vou ter que mexer na margem, provavelmente, né? Porque senão o mercado não vai absorver esse aumento de margem para eu manter, né, o negócio funcionando da forma que vinha. Olha só onde vai chegar. Os custos, todos os custos vão ser alterados em todas as empresas. Então, alterou o custo, eu tenho que rever margem de lucro, formação de preço de venda, fatalmente vai ter que rever toda a formação de preço, porque os custos foram alterados, né? Porque você já não tem mais os créditos que você tinha antes, as negociações dos contratos não serão todas novas. Então, gente, isso é um trabalho extremamente complexo. Olha só o que a gente vai ter que olhar. As rotinas e processos fiscais nunca mais vão ser como antes, né? Eu vou ter dois sistemas tributários ao mesmo tempo. Além disso, se preparar, né, quando na virada de chave, depois de 7, 8 anos, a absorção, né, desses novos custos, com esse constante monitoramento aí de margem de lucro, de formação de preço, e as rotinas e os processos fiscais elas vão ter que ser mais inteligentes, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai trabalhar com impostos não embutidos nos preços, tá? Então isso vai ser uma grande mudança. Isso parece pouca coisa, né? Mas só aqui que a gente viu é um impacto estratégico enorme no negócio. Então a gente primeiro precisa entender isso, olhar tudo isso.
que está posto lá nas definições da reforma, como eu disse, não é. A gente já até sabe, né, a estrutura da reforma, como que ela vai funcionar. Claro que ainda tem muitas arestas para serem trabalhadas, né, inclusive os comitês gestores, como que isso vai ser reportado para o fisco, nas escriturações, tá? Mas isso é o segundo momento. Então é importante a gente olhar para as rotinas. Esse trabalho precisa, quem não fez ainda vai ter que fazer. Precisa ser feito para conhecer. Eu vou ter que ter uma nova gestão, né, do processo operacional na empresa. Só esse fator de revisão de todos os contratos que vai ter que ser feito, né, já vai envolver a área de compras, né, área, como eu disse, a área de comércio exterior, vai envolver a área de negócio, a área de engenharia de produção, vai alterar custos, eu vou ter que ver como que eu posso ser mais eficiente, né, para manter aí a margem que eu tinha antes, ou tentar minimizar o impacto no fluxo de caixa, a empresa que vai ter, né, com certeza. Então, a gente precisa, este ano, e eu diria a partir de agora, a gente vai começar isso imediatamente, né, conhecer, olhar tudo isso. E cada mundo é um mundo, né? Cada empresa tem suas particularidades. Então, esse trabalho, além de extremamente necessário, a gente precisa olhar com esse cuidado, né? Esse olhar clínico para o ambiente e as particularidades de cada empresa, tá? Então, esse é um trabalho que a gente faz aqui na Alliance, tá? E a gente propõe esse trabalho, já está propondo há mais de um ano, uns 2 anos pelo menos, justamente porque a gente entendeu, né, que essa é uma necessidade das empresas que não está necessariamente ligada às exigências fiscais e tributárias, mas necessárias para o negócio, tá? Então toda a sistemática tributária mudando, vai ter que mudar toda a operação do negócio. E a gente vai ter que avaliar tudo isso, tá? E esse trabalho que é um mapeamento, um diagnóstico que a gente chama, ele é necessário antecedendo tudo aquilo que a gente sabe, que ainda não sabe o que vai acontecer, tá? Que é o que eu chamo aqui de implantação da reforma, tá? Que aí seria a parte dos sistemas fiscais, como que que vai ser implantado isso, como que isso vai funcionar no ambiente de cada empresa. A gente sabe que cada empresa tem suas particularidades. Por isso que eu digo que vai ser mais complexo ainda do que na época do SPED, tá? Quando a gente implantou o SPED. Porque os sistemas eles vão trazer lá as alterações que vão precisar fazer. Ainda não é possível, né, a gente avaliar isso, porque a gente não tem ainda as definições legais de como o fisco espera receber essas informações, né, dos cálculos dos IVAs, durante esse período de transição, né, onde a gente vai ter os dois sistemas tributários ao mesmo tempo. Isso não está definido ainda, então não dá para a gente. As próprias empresas de software não tem como dizer, olha, no nosso software fiscal vai ser assim. Não, tá? Isso não existe, porque a gente não tem a definição de como isso vai ser tratado nas obrigações acessórias, nos reportes para o fisco. Mas em algum momento vai acontecer isso também, que é que eu chamo aqui de implantação da reforma tributária. E aí a gente vai precisar da consultoria, com certeza, para fazer isso funcionar dentro da empresa. O sistema vai ser igual para todo mundo. Olha, o sistema X, eu coloquei aqui umas tabelas novas que você vai ter que preencher com os campos novos, mas isso vai ser padrão para todas as empresas. Agora, como que isso vai funcionar no ambiente de negócio de cada empresa? É aí que que entra a inteligência da consultoria, tá? Então, esse vai ser o diferencial da implantação da reforma. Não é o sistema, claro, vai ser importantíssimo, sistemas fiscais, os ERPs já estão se preparando lá, né? Alterando algumas notas técnicas que a gente teve aí, por enquanto, só da nota fiscal eletrônica, é importante. Tem muita gente confundindo, olha.
O meu RP aqui já lançou nota técnica para reforma tributária. Tá, mas não é exatamente isso, tá? Precisa entender que algumas notas técnicas que estão sendo publicadas são de alterações de campos para nota fiscal eletrônica, tá? Não é ainda na parte das obrigações acessórias, veja. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente vai ter um mundo de coisas para olhar, e aí que vai fazer a diferença é justamente a inteligência da consultoria, tá? Entender esse processo todo, fazer esse mapeamento inicial, esse diagnóstico que a gente se propõe a fazer isso, verificar, até para a empresa avaliar quais os investimentos que eu vou precisar fazer. Tecnologia, será que o meu sistema hoje suporta isso? A software house vai alterar o sistema, mas é como eu disse, o sistema está lá. Tem essas tabelas novas, esses campos novos, e agora? Mas para fazer funcionar em cada empresa, que são as questões diferenciais. Né? Como que isso vai funcionar no modelo operacional de cada empresa? Gente, é isso que a gente precisa olhar, tá? Não, claro, a gente precisa entender que a reforma traz, o ponto de vista técnico, mas isso a gente já discutiu, muito, o mercado já discutiu bastante até, né, em relação à estrutura de funcionamento, né, da reforma tributária. Agora a gente precisa olhar a questão prática, né, o que realmente eu preciso me adaptar na reforma, né, e é uma adaptação de negócio, como a gente está vendo aqui. E sem contar que a gente vai ter provavelmente uma intensificação, né, das fiscalizações, isso eu acredito que é fato, por quê? Esses impostos eles não vão deixar de existir lá na frente, mesmo que demore 8 anos, tá? Não vou ter mais ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Então, assim, ter uma tendência natural, né, que o fisco faça ações, intensifique ações de fiscalização, porque esses impostos não vão existir mais, então depois ele não vai poder ser fiscalizado, né, na prática. Então, fatalmente, isso vai ser intensificado. Então, e a gente sabe que o fisco pode olhar os últimos 5 anos, né? De PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, e para ver se de fato o que as empresas fizeram aí de, de revisões mesmo de processos, né? De pagamento de impostos, apuração, se apurou correto ou não. Então a gente precisa também ter um olhar para isso, né? Vamos fazer uma revisão, tudo aquilo que a gente fez, né? Para não correr um risco até, que a gente entende que vai haver essa intensificação. Investimentos, que investimentos a gente vai precisar fazer? Primeiro é preciso conhecer, né? Por isso a importância de fazer esse diagnóstico, para conhecer todas as mudanças operacionais, né? Fazer a gestão dessas mudanças. E aí sim eu consegui entender o que eu vou precisar de fazer de investimento, né? Em consultoria, que acho que vai ser o mais importante, né? A inteligência da reforma nos negócios da empresa. O que eu vou precisar de fazer de investimento nisso? De imediato é fazer esse diagnóstico, esse mapeamento. E depois a implantação, como eu disse, que é a parte já mais operacional de sistemas também, que é super importante. E que eu vou precisar investir em tecnologia, tá? Em pessoal, né? Para preparar as pessoas, os profissionais, né? Para trabalhar de uma forma completamente diferente da engenharia que a gente tem hoje. Tecnologia, será que eu vou precisar de sistemas mais atuais, né? Provavelmente. Tem empresas rodando com sistemas que foram é, construídos, concebidos há mais de 15 anos, né? Para uma realidade daquela época. Hoje é totalmente diferente. Então, que eu vou precisar de investimento? Com certeza vai ter, né? Revisão de todos os contratos, isso é fundamental, gente. Então, enfim, reforma tributária, impacto estratégico no negócio. Então, vamos olhar para o negócio, mapear todos esses processos, ver as receitas que a empresa tem hoje, o que vai mudar com essas receitas, os custos, tudo aquilo que a gente está falando aqui. É entender tudo isso, ver o que vai precisar de investimento, que vai ter,
preparar, né, as novas rotinas e processos fiscais. Contabilidade, gente, vai ter que mudar, né? Porque eu vou ter, sei lá, que criar novas contas contábeis? Provavelmente sim, né? Até para controle desses novos IVAs. Alguém pensou nisso? Por quê? Isso vai ter impacto aonde? Lá na ECD, no Espere Contábil. Então eu vou ter que abrir contas contábeis. A gente sabe que não é simples, né? Precisa do ok lá da matriz, geralmente, né? Para incluir uma conta contábil no plano de conta. Então vai ter os processos contábeis, criando contas novas para cálculo dos IVAs, mesmo que não seja recolhido a partir de janeiro de 2026, mas tem que estar pronto, né? O modelo, a apuração já tem que estar rodando em janeiro de 26, tá? Esse é o ponto. E aí, criação de novas contas, essas contas vão ter reflexo na ECD, que vão ter reflexo na ECF, que são nessa ECD importada na ECF. O que que eu vou ter que analisar tudo isso. Então, vai ter mudança de processo contábil. Então, gente, a visão, né, na nossa jornada aí para esse ano, 2025, de reforma tributária, essa visão diferente que eu queria trazer aqui, né? Não ficar falando só das questões técnicas da reforma, que a gente sabe que é super importante, mas o que que a gente precisa fazer nas empresas, tá? Esse é o ponto. Porque as questões ou já são conhecidas ou a gente vai trabalhando isso, né, no dia a dia. Mas o importante é isso aqui, gente. Isso aqui é uma revolução nos negócios da empresa. E é esse ponto que a gente precisa trabalhar, essa visão que eu sempre trago, e principalmente para a jornada deste ano. E lembrando, né? Vai começar em janeiro de 26, trabalhar agora, esse ano. E lembrando que não vai ter o recolhimento, né, dos IVAs a partir de janeiro de 26, mas depois vai ter. E janeiro de 27, o que que acontece? Na virada de 26 para 27, mudança de governo, de novo, né? Ou não, né? A gente não sabe. Mas assim, vai ter eleições, né, no final de 26 para mudança de governo, presidente, Senado, deputados federais, etc., deputados estaduais. Então, numa mudança de governo, a gente sabe que às vezes também tem um impacto aí. Então, quer dizer, em janeiro de 26 tem que começar a calcular e 27 vai ter mudança de governo. Por questões políticas, né, algumas coisas podem também ter impacto, né, do ponto de vista econômico, e mesmo legal, né, de novas regulamentações, etc. Então, tudo isso a gente tem que considerar, né, do ponto de vista de negócio, né, os impactos econômicos, trazidos pelas mudanças políticas, etc. Então, o que eu queria falar da reforma para esse ano, resumidamente, é isso. Vamos trabalhar, fazer esse diagnóstico, fazer esse mapeamento, vamos começar a entender e esperar, assim que a gente tiver as definições do fisco, que ainda não tem, tá? Porque muitas empresas estão falando comigo, olha, eu estou recebendo proposta aqui de empresas que estão proposta de trabalho mesmo, para fazer uma revisão nos sistemas, né? Fala, tá, mas espera um pouquinho, qual sistema? Não, em todos os sistemas. Nos sistemas fiscais, ainda não é possível a gente fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente não tem ainda definido o que a gente vai ser reportado nas obrigações acessórias. Não tem. Tá? O que dá para fazer, e a gente também faz e propõe isso, além desse diagnóstico, conhecer, mapear todo o processo, levantar as oportunidades, é avaliar o processo que você tem hoje, assim, como que é a tua contabilidade, quais são as contas contábeis que você tem, a sua estrutura. Se você, talvez você, provavelmente, né, é líquido e certo que você vai ter que abrir contas contábeis, né, como que vai funcionar isso no teu sistema, porque além disso não dá para a gente fazer um trabalho no sistema o que vai mudar no sistema propriamente tecnicamente, né? Porque não tem essa definição. A gente tem nos sistemas de gestão, como eu disse, nos RPs, as notas técnicas para a adequação da nota fiscal eletrônica e
E por enquanto é isso. Ah, e os cálculos, né, dos IVAs que vão ter que ser tratados lá no ERP. Isso que a gente precisa separar, né? O trabalho do RP e o trabalho dos sistemas fiscais de comércio exterior. No RP, sim, né? Toda essa sistemática de cálculo com um imposto calculado por fora, enfim, tá? Então é isso, gente. Vamos começar a trabalhar. Isso que eu queria trazer aqui nesta visão de reforma, que vai envolver tudo na empresa. Tudo, todas as áreas e gestão de processos. Né? A gente precisa conhecer tudo isso. Tá bom? Então, essa visão que eu queria trazer para a reflexão de vocês, né, da reforma para já, como esse cenário, né, fiscal para esse ano, isso aqui vai ser a estrela, né, não só da área fiscal e tributária, mas de toda a empresa, percebe? Logística, etc. Tá bom? Então, aqui fica, né, o recado dessa questão que a gente precisa se atentar, né, precisa fazer em relação à reforma. Bom, e aí o que tem a ver, né? Agora, as atualizações. A gente tem atualizações importantes, né? Além da reforma, que é o que vai nortear todo o trabalho das empresas, mas a gente continua o sistema tributário atual aí durante todos os próximos anos, né? Lembrando que a gente não pode esquecer que o sistema atual vai continuar. E mais o novo. Então a vida atual segue, né? Então é mais uma complexidade. Então, como a gente manter as atualizações, que são importantes, né, daquilo que a gente já tem hoje, em harmonia com o que está entrando, tá? Então, tudo isso é uma questão que a gente precisa colocar no dia a dia. Então, o que a gente tem hoje, né? A gente tem atualizações importantes aí, eu coloquei algumas delas. Por exemplo, a DCTF Web, a gente teve uma alteração importante que a partir de janeiro agora, de 25, todos os outros impostos, né, IRPJ, IPI, CID, PIS, COFINS, IOF, aquilo que não era reportado ainda na DCTF Web, que era reportado na DCTF PGD, ou seja, naquele programa gerador da declaração, ou DCTF Fazendária, né, que é a DCTF tradicional, aquilo que é reportado hoje lá vai deixar de ser reportado lá e passar a ser enviado via DCTF Web, ou seja, vai ser tudo via DCTF Web. Isso já era uma previsão, né, do fisco, a gente já vem falando isso desde na época na FD-REINF, quando a FD-REINF entrou lá, a ideia, né, central do fisco era justamente, em algum momento, descontinuar a DIRF, que, né, também passa a deixar de existir para o ano base 2025, que era a DIRF anual, e a DCTF também, em algum momento, já era ideia do fisco com a FD-REINF e E-Social, descontinuar. Né? É o que está acontecendo agora, tá? Na prática. Tudo aquilo que a gente informa hoje na DCTF tradicional, fazendária, e na DIRF, né, vai ser reportado na própria DCTF Web. Como que vai acontecer isso? Esses impostos não sobem, não são enviados na FD-REINF nem no E-Social. Então a gente vai ter praticamente mais uma escrituração, mas cuidado, tá? Vai ter uma escrituração nova que eu vou ter que implantar? Não. Assim, a gente tem os impostos, as retenções, né, dos impostos, imposto de renda na fonte, etc., os impostos federais, lá na FDRINF, nos registros 4.000, e nos registros 2.000 a gente tem as retenções de INSS, que foram as primeiras que entraram na REINF. Então, na REINF vai subir, já está subindo, né, para a DCTF Web, as retenções previdenciárias e federais. No E-Social sobem quais retenções? As retenções sobre as folhas, os impostos sobre as folhas de pagamento. Ok? Isso já está subindo automático para a DCTF Web. Agora, vai ter mais um módulo que a gente foi chamado aí de MIT, módulo de inclusão de tributos. Já foi definido esse módulo, já saiu o primeiro layout nesses dias aí, a gente teve uma atualização, inclusive dos esquemas lá que devem ser a pessoa de TI lá, né, preocupada, como é que eu vou gerar? Na verdade, esse módulo de inclusão de tributos, para a gente entender, ele é uma alternativa para incluir as informações desses tributos
que não sobem hoje na FDRENF nem no E-Social, que antes estavam lá na CTF tradicional. Como que a gente vai poder subir essas informações para poder fazer até a extinção da DCTF e da DIT? Ou manualmente, né? Então no ECAC lá vai ser possível, né? A empresa entrar lá e incluir esses impostos lá, ou via importação de um arquivo, tá? E é via esse módulo aqui que eu coloquei de inclusão de tributos, que é o MIT. Na verdade, é uma possibilidade de importar um arquivo muito parecido com o que a gente fazia lá no PGD da DCTF, lembra? Que a gente gerava um layout e podia importar o arquivo lá da DCTF no programa gerador, e com a DIRF é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma lógica, só que aí é um outro modelo de estrutura, né, de arquivos. Não vai ser TXT, vai ser um padrão lá mais voltado para Java, é JSON, um padrão, tá, dessa estrutura. Ou seja, ou você inclui manualmente, ou você gera um arquivo com as informações de um layout que já está publicado, tá? E no seu sistema fiscal lá, e esse arquivo você importa lá vai ter uma possibilidade de importação lá na DCTF Web. Então, ou seja, a partir de agora, tudo é na DCTF Web. Ah, tá, mas as gerações de DARF? Vai ser feito tudo por lá, na DCTF Web. Ah, mas eu não preciso esperar subir o E-Social, depois subir a REINF e subir esse módulo de inclusão de tributos novos para consolidar tudo e emitir um único DARF? Você vai poder fazer dessa forma ou não, ele vai ser independente, tá? Vai ter uma funcionalidade lá que vai permitir que você emita o DARF via DCTF Web só daquilo que você quer, tá? Então você incluiu lá os outros tributos pelo MIT, você pode entrar lá na DCTF Web e vai ter essa possibilidade, emitir o DARF só daqueles tributos, tá? Então isso é para resolver esse problema. Então a partir de agora já está valendo. Não vai ter mais DCTF, PGD e DIF. Mas uma mudança operacional aí para a empresa, tá? Tudo via DCTF Web. Então é como se a gente tivesse três escriturações. E-Social, REINF, que já sobem e alimentam hoje a DCTF Web, e mais esse módulozinho aí que é o MIT, para incluir os demais tributos que até então não estavam na DCTF Web. Isso já era um modelo, né, de trabalho da Receita, do Fisco, enfim, agora está se concretizando. Importante, né? Vai ter que também se adequar, fazer já está valendo, né? A partir de janeiro de 25. Então, aí, outra coisa, né? Vai mudar a data de entrega até 25 do mês seguinte, então 25 de fevereiro a gente tem que entregar da CTF. Alterou o prazo da DCTF Web, né? Para 25 de fevereiro, alterou por conta dessas mudanças necessárias. 25 de fevereiro já tem que entregar tudo isso na DCTF Web, relativo a janeiro. E ao mesmo tempo entregar a DCTF tradicional de dezembro, ainda em fevereiro, né? E entregar a DIRF também, ainda em fevereiro, relativo ao ano de 2024. Olha quanta coisa vai ter. Já, né? Agora, para esse ano. Então, que mudança importante. Também precisamos entender aqui. Outra coisa importantíssima para 2025, atualizações do Transfer Price. Eu coloquei esse F aqui porque o Transfer Price, a gente sabe que as informações do Transfer Price, elas são enviadas na ECF, na Escrituração Contábil Fiscal. Tem os registros X lá, coloquei alguns, tá? Novos registros aqui. Não dá para a gente colocar muito, falar de todos, né? Até pelo tempo que a gente tem, mas é importante. Alteração importantíssima na ECF de 2024, né? Ano calendário de 2024, que a gente entrega lá em julho de 2000, lá, né? Tá tão próximo aí de 2025. Transfer Price, alteração, né? Teve uma alteração bastante significativa, né? Para quem não viu, mudou completamente os critérios, né? De avaliação dos preços no Transfer Price, para atender, inclusive, as novas regras da OCDE, né? A Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, o Brasil, né? Nessa jornada aí que está seguindo aí para ser um membro efetivo da OCDE,
tem que se adequar, né, às regras da própria OCDE. E tinha muitas regras do transfer pricing na nossa legislação que não estavam alinhadas com as regras internacionais da OCDE. Então, essas mudanças que a gente teve do transfer pricing é para o ano base de 2024, né, janeiro a dezembro. As empresas já estão, inclusive, nos procurando aqui, e a gente faz, tá, esse trabalho do novo cálculo das novas regras do transfer price, estão nos procurando porque as empresas já estão né, fazendo os fechamentos anuais de 2024 e as auditorias internas, né, inclusive, já estão solicitando, né, para as áreas esses cálculos do transfer pricing para validação, etc. Então a gente, inclusive, já está com uma demanda bastante alta aí de, de trabalhos, né, que as empresas estão trazendo em transfer pricing, e mudou tudo, tá, os critérios. Claro que não vale aqui entrar no mérito, mas assim, a grande diferença é que a gente tem aí novos critérios de comparabilidade, né? Então, assim, em resumo, e são alterações, mudou tudo, tá? Do que a gente tinha, que a gente vai ter que comparar preço, né? Olhando as questões de transações entre empresas, né? Que não são controladas ou coligadas dentro de um contexto mais amplo, no contexto econômico. Se eu fizesse uma transação entre a minha empresa controlada e coligada e comparar com uma transação entre empresas que não têm nenhuma vinculação, né, com a minha, tá? De mercado mesmo, né? E fazer comparações assim, como que seria, né? Como que é uma transação entre empresas não vinculadas, né? E fazer comparações com o que eu faço hoje. Será que eu faria isso, né? Essa transação entre as minhas empresas, que são controladas e coligadas dentro daqueles parâmetros que são realizados por empresas não controladas e não coligadas. Então tem toda uma regra aí que mudou bastante e tem muita gente ainda que não, inclusive algumas empresas, né, estão se adequando ainda para atender esse modelo, né? Então é importante, tá? Quem não fez ainda a adequação para o transfer price já começa a ver agora, porque mudou completamente os critérios e as regras. E aí, claro que tem um impacto. Então, isso é um trabalho, né, importante, assim. E aí precisa avaliar esse novo conceito, avaliar transações entre empresas não coligadas, etc. Então, é um processo muito mais complexo a partir de agora, tá? No Transfer Price. Então, mudou completamente, é uma coisa nova. E aí, a gente precisa fazer esse trabalho, né? Fazer essa avaliação, olhar os balanços das demonstrações da empresa, enfim. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito também agora. E aí, na ECF, a gente vai entregar essas informações. Então, primeiro é o trabalho de assessoria do Transfer Price, né? Avaliar tudo que mudou, quais são os impactos para a empresa, fazer os cálculos e os impactos, inclusive, de ajustes lá na adição, né? No lucro real, que vai na própria ECF, quanto que vai ter que a gente chamava de ajuste, né? Do Transfer Price, na verdade, é uma adição no lucro real, né? Que é onde a gente vai ter aumentar a base de cálculo do imposto de renda, o RPJ. Isso tudo na ECF. Olha que legal. E a gente tem novos registros, né? Coloquei aqui os principais, tá? Que vão ser impactados aqui, né? Informações sobre o X360, 365, as contrapartes de transações controladas, entidades que realizam as transações controladas, enfim, ajustes compensatórios, informações relacionadas aos métodos. Então, tudo isso a gente precisa se preparar, né? Fazer o transfer pricing, os cálculos, fazer a avaliação, entender todas essas mudanças, mostrar para a empresa, olha, aqui a avaliação é essa, você vai ter que fazer esses ajustes, vai ter esse impacto tributário. Na própria ECF, né, que é feito esses ajustes na adição no lucro real, lá na parte A do ELALUR, que está dentro da própria ECF. E
reportar esses cálculos no novo conceito lá do transfer price na própria ECF, nos registros X lá. Tanto, muita coisa para a gente ver aí, tá? De alteração na própria ECF, olha só. Começando pelo cálculo do transfer price, tá? Além disso, na própria ECF, eu trouxe aqui que foram criadas novas contas padrão na parte A. Lembra que a gente tem aquelas contas padrão lá, que são as tabelas dinâmicas, né, para cada registro lá da ECF, M300, etc. Que é como se fosse um plano referencial, né, da Receita, para a parte A do Elalur, a parte B no começo não tinha, agora também tem uma tabela dinâmica, que é um plano referencial. Então, algumas contas foram criadas e coloquei só duas aqui, né? Só para a gente não se estender muito. Ó, incentivo fiscal de depreciação, amortização incentivada, acelerada. Depois a gente tem a subtração, né, disso, da depreciação, máquinas, equipamentos, etc. O que eu quero mostrar aqui? A gente teve criação de novas contas, né, as tabelas dinâmicas, que são os planos referenciais lá da ECF, e com isso vai ter que ser feita uma revisão também para a ECF desse ano. Então você vê que a ECF ela traz uma grande carga aí, importante, e não desmerece a ECD, porque a ECD é base para a ECF, que a gente lembra, né? Todo o conteúdo que a gente enviar na ECD vai ser base para envio na ECF. Então, criação de contas novas por conta da reforma tributária lá na ECD vai vir para a ECF. Será que isso vai impactar aqui no mapeamento, né, das contas contábeis na ECF com as contas referenciais da Receita? Lembra disso? Que a gente tem que vincular as contas contábeis da empresa com o plano referencial, as tabelas dinâmicas lá no Elalur, na parte A e na parte B. Vai ter que revisar tudo isso. E com as mudanças da reforma também vai mudar, né? Essa relação dessas contas contábeis novas, lá com o plano padrão do ECF. Então, são atualizações importantes que a gente tem tudo para esse ano, né? Então, veja que não é pouca coisa, né? Só a reforma tributária naquela visão, né, de negócio já vai trazer muitos meses aí de trabalho, com certeza. Então, a gente teve DCTF Web, a ECF, que a gente tem essas atualizações importantes, né? O próprio Transfer Pricing, e sem, e, e sem falar, né, das outras escriturações, porque a gente vai ter alterações aí muito significativas, provavelmente, aí para reportar as mudanças da reforma já a partir de janeiro de 26, que ainda vão ser definidas, provavelmente nas próprias escriturações do SPED. Aqui eu trouxe só as principais, tá? Para a gente ficar de olho para esse ano. Bom, vamos lá. O que a gente tem mais aí para esse ano? Monetização dos créditos tributários. Tá? Dentro desse contexto, olha só, a gente teve alteração na DCTF Web, a DCTF tradicional, DIRF. E quando a gente tem essas alterações, puxa, eu vou deixar de entregar a DCTF tradicional e a DIRF, então eu preciso tomar muito mais cuidado agora na DCTF Web, né? Porque é um processo novo. Até para fazer a revisão de tudo, será que está tudo correto o que eu estou enviando na DCTF Web ou não? Então, cuidado muito maior aí para fazer esse compliance, né, do que eu vou entregar num modelo diferente das DCTFs. Os impactos na SF que a gente viu aí que são enormes, né, com o transfer price, etc. E aí, claro, né, a gente tem o lado bom, né, de tudo isso, que é buscar a monetização de todos os créditos tributários. Eu sempre falo isso porque, como eu disse lá no começo da nosso bate-papo, eu fico surpreso com o que as empresas estão deixando de se aproveitar de créditos tributários. E agora é hora de monetizar, porque a gente sabe que os impostos vão deixar de existir, né? Então, vamos fazer uma revisão, monetizar tudo que é possível. A gente não sabe como que vai. Os impostos, eles deixando de existir, não vai ser possível mais fazer a monetização, recuperar créditos. O governo está falando que vai permitir em 240 meses, mas não é interessante para nenhuma empresa, né?
Então vamos buscar créditos de PIS e COFINS sobre aqueles gastos essenciais, né, que a gente tem, créditos de PIS e COFINS sobre ativos, créditos acumulados de ICMS, CAT 83, 207 no estado de São Paulo, importantíssimo. Tem muita empresa com milhões lá de créditos e não recupera, acha que é uma coisa de outro mundo. Não é, a gente está acostumado, a gente faz isso, a gente pode ajudar você. Ressarcimento de ICMS-ST para as empresas de varejo, tem muita empresa também que não está se aproveitando. Crédito de ICMS sobre ativo. E tem uma novidade que eu queria trazer, importantíssima, a gente teve uma decisão aí, né, nova, que é o crédito de PIS e COFINS com a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do próprio PIS e COFINS. Essa é a tese filha, né, da, da tese do século, né, que vocês lembram muito bem, que lá do STF, que permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Pois bem, a gente tinha também uma discussão em paralelo, que é a exclusão não só do ICMS, mas do ICMS-ST, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso para empresa, para distribuidores e varejo, tá? Então, empresas que fazem venda ao consumidor final, né? Os grandes varejistas aí, importante, tá? E distribuidores, né? Que compram da indústria com ICMS-ST já recolhido pela indústria e revendem aí para os distribuidores, para o varejo. O varejo, principalmente, que não tinha como excluir o ICMS normal, né, da base de PIS e COFINS, agora com com essa pacificação, né, jurídica, já é possível, tá? Importantíssimo, gente. Buscar esses créditos, né? Agora já está pacificado. Por quê? Teve uma decisão, né, do STJ permitindo a exclusão do ICMS-ST da base do PIS e COFINS. E só que aí, por outro lado, a Receita Federal, né, publicou uma solução de consulta dizendo que não, olha só, que não era possível, não era permitido a exclusão do ICMS-ST da base do PIS e COFINS. E aí veio a Procuradoria-Geral da Fazenda, né, e pacificou, né, o tema. Por quê? Verificou de fato que já estava definido, né, e teria que acatar. Então ela não publicou aí uma decisão, né, da própria Procuradoria, entendendo que sim, que eu estou resumindo aqui, tá, sem entrar muito no juridiquês, entendendo que sim, o SMS-CT pode ser excluído da base do PIS e COFINS. Então agora não cabe mais recurso, né, do governo, etc., nem da Receita, que estava entendendo que não podia, né? Então a Receita Federal teve que aceitar por conta do entendimento da própria Procuradoria-Geral da Fazenda. Então, é só ir atrás agora, né, desse PIS e COFINS com a exclusão do ICMS-ST. Então, grandes varejistas, distribuidores, juridicamente já está pacificado, tá? Não tem mais nenhuma. Essa é a grande novidade que eu queria trazer, além dos outros créditos que a gente já conhece, ou muitos não sabem, né? A gente ajuda vocês a fazer todo um levantamento. Lembrando que a gente pode buscar todos esses créditos dos últimos 5 anos, gente. Olha quanta coisa a gente pode trazer aí de monetização para o fluxo de caixa da empresa. Isso aqui tudo a gente faz e a gente pode ajudar vocês nessa jornada, né? E aí, só para a gente fechar, né, a nossa visão com a tecnologia e os sistemas, né? Então a gente vê que tudo está relacionado, né? Então a gente tem, olhando lá sobre o ponto de vista de reforma, a gente vai ter essa mudança de negócio, que não é só tributária. Lá a gente vai conseguir, lá esse trabalho vai dar uma visão para a empresa, né, do que ela precisa de tecnologia e de sistemas. Então, a gente vai ter sistema fiscal, que hoje às vezes a empresa está com o sistema fiscal desatualizado, ou de tecnologia antiga, hoje a gente tem sistemas fiscais muito mais modernos e atualizados, né? Que é o próprio DRC, né? Que é o sistema fiscal da SAP, da qual nós somos parceiros, e os add-ons, né? Do próprio sistema
fiscal da SAP para outras obrigações que não são atendidas, né, pelo DRC. Então a gente vai ter que olhar para tudo isso. E naquele momento, né, daquele trabalho de diagnóstico, a gente vai conseguir trazer essa visão da empresa. O que que eu vou precisar investir em tecnologia? Alguma coisa vai aparecer. Sistemas de comércio exterior, né? Nós temos aqui na Alliance um sistema que é o SAEX, né, que é o sistema de comércio exterior totalmente nativo no SAP. Tá? Então você não precisa de interface, você tem uma performance muito mais rápida, muito mais inteligente, porque você não precisa de interface extraindo o dado os dados do RP e trazendo isso para o sistema de comércio exterior, esse sistema SAEX, que é o nosso sistema. Ele já faz isso de forma nativa, sem necessidade de interface, nativo no SAP, desenvolvimento nosso. Tá? Mas o que tem a ver com o comércio exterior? Tudo. Lembra que a gente viu lá na reforma? Os impostos que incidem sobre a importação estão lá. ICMS, IPI, etc. A gente vai precisar revisar tudo. Às vezes a empresa hoje não tem, né, um sistema um sistema inteligente aí de controle das importações, exportações. Então esse é o momento. Vai precisar de um sistema, essa visão que vai dar o diagnóstico. Vai precisar de um sistema, a gente tem um sistema também, tá? A gente tem uma solução 360, é isso que eu queria colocar, né? De inteligência fiscal e tributária e tecnologia com esses sistemas de importação, sistema de comércio exterior, sistemas das quais nós somos parceiros, a Thomson Reuters, o Tax One for SAP, que é um complemento do DRC, próprio DRC, que a gente também é parceiro, né, homologado pela SAP. Então a gente traz uma solução completa para a empresa, né, a inteligência do negócio e a tecnologia. Então eu vou precisar, né, revisar tudo isso. E principalmente, né, revisar o ambiente sistêmico e tecnológico que a empresa tem hoje. Talvez não atenda mais às necessidades atuais. Em muitos casos não atende mesmo, tá? Sistemas mais antigos, né, vamos dizer assim, de tecnologia antiga, não vai atender mais às necessidades atuais. Lembrando que a gente vai precisar, né, de ter essa dinâmica muito mais centralizada e mais rápida, né, as apurações, para ter informação de qualidade, né, para os processos de negócio que vão mudar todo. Então, tudo isso está aqui, ó, cai aqui na parte de tecnologia, as auditorias digitais, vai ter que ter cada vez mais essas auditorias, por quê? Porque eu mudei todo o conceito, né, de tributário, né, do sistema tributário, eu vou precisar mudar também conceitos de inteligência fiscal e tributária para fazer as auditorias. Isso tem que estar nos sistemas, estar na tecnologia. E a Alliance, ela tem todas as suas soluções para as empresas, né? Então, é importante, né, vocês saberem que a gente tem soluções de tecnologia de última geração e tem também as soluções de inteligência fiscal e tributária aliada às necessidades atuais, como a gente colocou aí. Tá bom? Bom, pessoal, a gente já está aqui, né? Já passou um pouquinho do tempo, mas acho que é importante, né? Para aqui só mostrando rapidamente quem é a Alliance, né? Para quem já nos conhece, e para quem não nos conhece, né? A Alliance já está há mais de 34 anos no mercado, né? Foi desenvolvedora dos principais softwares fiscais e tributários aí do país. Hoje somos parceiros homologados SAP para soluções fiscais DRC e parceiros homologados também Thomson Reuters para os add-ons que a gente chama, né? Que são os complementos do que o DRC não gera nativo, né? Do SAP. E então a gente é parceiro aí dos principais softwares do mercado e fomos dos pioneiros aí, né? No mundo fiscal e tributário, tanto na parte tributária estadual como federal, participamos de todos os projetos pilotos. A gente se sente
muito à vontade, né, e credenciados para trazer esse conforto, né, no atendimento, tudo que vocês precisarem nessa nova jornada que começa agora, né, em janeiro de 2025. A gente tem essa solução completa, até tecnologia e, e inteligência fiscal. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, tá, mais uma vez. Um super obrigado aí pela participação de todos, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma. Ah, se vocês têm alguma dúvida, a gente tem um tempinho aqui. Até peço desculpa aqui. A gente tem um tempinho ainda para perguntas e respostas ou qualquer comentário aqui. Eu vou até abrir aqui a sala de perguntas e respostas. Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó, vamos lá, já consegui aqui. Demorou um pouquinho, mas entrou. Ah, tá, vamos lá. A Letícia Palmesano. As perguntas, tá perguntando pra gente. As perguntas poderão ser enviadas, não conseguirei participar até o final. Ok, Letícia, fica super à vontade, tá? A gente sabe do tempo, da questão aí, do compromisso de vocês. Pode sim, tá? E a gente quer que você envie, né? Então fique super à vontade aí para enviar as perguntas para a gente, tá? Tem um e-mail aqui que eu vou colocar na tela. Mande as perguntas para a gente, fique à vontade, a gente vai te atender, vai responder. E se precisarem também, a gente agenda uma reunião na empresa de vocês sem nenhum compromisso para levar todas as informações, conversar com vocês. E a gente pede também a gentileza de vocês responderem a uma pesquisa de satisfação que foi colocada aqui, tá, pelo Charles. Tem um link aqui, aí eu peço a gentileza de vocês depois responderem essa pesquisa de satisfação, até para a gente entender, né, onde a gente pode ajudar vocês, as sugestões de vocês, né, quais são as suas necessidades, tá? Então, por favor, a gente pede essa gentileza de vocês responderem essa pesquisa. A Silvia Brito está perguntando se a gente vai disponibilizar o material. Vamos sim, tá, Silvia? Fique tranquila que a gente depois vai enviar a gravação dessa live aqui para vocês. Vanessa também está perguntando a mesma coisa. Pode disponibilizar a gravação ao final? Sim. Mas não deixe de falar com a gente, tá? A gente vai disponibilizar, mas justamente no sentido de ajudar vocês, tá bom? E é claro, né? A gente está super à disposição aqui para uma reunião com a empresa de vocês. A Letícia Palmesano, novamente, Letícia participando bastante aqui. Perguntando sobre o MIT, que é o módulo de inclusão de tributos, há uma exceção indicando que deve ser informados saldos de ajuste de RPJ CSLL referente a dezembro de 2024. Sim. Mas como informar isso para a competência 12 de 24, se a competência da MIT será a partir de 1 de 2025? É interessante, né? Você vê que é legal aqui justamente o bate-papo. O MIT, que é o módulo de inclusão de tributos, né, a partir de janeiro 25, né, para justamente substituir CTF, Fazendária e DIF, tá? Mas e 2024, como ela colocou aqui, né, a competência 12, como que eu vou informar, né, os saldos de ajuste de RPJ e contribuição social? 12 de 24, você pode informar na própria DCTF, mês base 12 de 24, que vai ser entregue em fevereiro, tá? Então, essa é a orientação, tá bom? Pelo menos até agora, né? Aí a gente pode conversar mais depois sobre isso, viu, Letícia? E todos vocês, fiquem à vontade. Letícia, novamente, boa tarde, parada. Boa tarde, Letícia. Sobre a tributação sobre importações, está a par de alguma mudança nos cálculos? Ó, que legal. Ainda não. Mas vai mudar, porque nas importações, como eu falei, tem um imposto de importação que não entrou nessa reforma, vai continuar lá
independente. E mais tem os outros impostos que incidem sobre a importação. PI, PIS, COFINS, esses vão ser substituídos pela CBS. O ICMS vai ser substituído pelo IBS, que também incide sobre a importação. Só o imposto de importação que não, por enquanto vai ficar independente. Então, a gente não sabe ainda como que vai ficar, mas provavelmente vai ter mudança de cálculo, né? Porque, veja, a CBS não vai substituir PIS e COFINS. É claro que a gente tem PIS e COFINS normal e PIS e COFINS sobre importação, né? Pode ser que isso não entre nesse momento. Mas vai ser substituído. O ICMS é a mesma coisa, vai ser substituído pela EBS. Tá? Então a gente precisa ficar atento, né, a essas alterações. Você vê, ó, quanta coisa a gente tem de alteração de negócio na reforma. Mas provavelmente vai ter mudança nos cálculos sim, tá, Letícia? Não tenha dúvida. A Vanessa, aqui a última. Olá. Sabe se está previsto algo para as empresas com saldo credor, exemplo ICMS? Vou poder compensar o IBS com saldo credor já existente de ICMS? Então, isso assim, existe uma previsão, por isso que eu falei, se você tem saldo credor de ICMS, agora é hora de fazer, de monetizar esses créditos, porque você pode fazer dos últimos 5 anos e fazer da forma que é estabelecida hoje, tá? É muito mais... Você recupera um volume muito mais rápido, muito maior do que se você for esperar, que está previsto lá. Sim, está previsto a compensação do IBS com saldo credor já existente de ICMS, mas num período de 240 meses. Essa é a previsão inicial. Então é um período muito longo, né? Assim, você não iria perder, tá, teoricamente. Mas você teria um período muito longo, aí 240 meses, para recuperar um pouquinho cada mês. Sendo que você pode recuperar isso de uma forma muito mais rápida. Esse é o recado que eu quis colocar lá na monetização dos créditos. Tá? Então vamos aproveitar e vamos conversar sobre isso. Vamos fazer essa recuperação de forma muito mais rápida agora, antes que seja dessa forma em 240 meses. Tá, Vanessa? Bom, gente, queria agradecer imensamente aí, a gente teve bastante participação. Podem enviar suas perguntas aí, tá? Como você foi colocado aí pela própria Letícia. Fiquei super à vontade, a gente está aberto aqui para as discussões. Aqui é a visão que eu queria trazer para este ano, tá? O que a gente tem de jornada para esse ano. Então a gente tem um monte de coisas que a gente vai precisar olhar, de negócio, de tecnologia, de sistema, tá tudo aí, tá? E agradeço imensamente mais uma vez a participação de vocês aqui, que é muito importante, né? A gente faz essas lives para vocês, vou deixar aqui o e-mail, tá? Para vocês. Super obrigado, né? Para mim e para lá, é um prazer enorme ter vocês aqui, trazer essa visão de contribuição, que vai muito além do que se fala de reforma tributária aí há muito tempo, né? E fiquem super à vontade, né, para a gente tá confortável e atender vocês em todas as suas demandas. Tá bom? A gente vai ter outros webinários aí bastante interessantes durante o ano e trazendo esses assuntos, principalmente, né, o que vai permear esse ano é a reforma. Tem a dúvida, essa é a estrela. Mas a reforma sobre todos os aspectos, que é isso que eu trouxe aqui. Não só sobre o aspecto técnico dos novos IVAs. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. Um excelente 2025 para todo mundo. E estamos aqui para ajudar vocês nessa nova jornada com esse cenário totalmente novo que a gente tem a partir desse ano. Não é só para esse ano, tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.